13 de outubro. Reserve algum tempo para ficar tranquilo na minha presença. Quanto mais incomodado você se sentir, mais vai precisar desse momento sagrado de comunhão comigo. Respire lenta e profundamente. Relaxe enquanto meu rosto brilha sobre você. É assim que você recebe a paz que sempre lhe prometi. Imagine a dor que sinto quando meus filhos prendem a si mesmos com os nós da ansiedade, ignorando a dádiva da paz. Morri como um criminoso para lhe garantir essa bênção. Receba com gratidão, guarde-a no coração. Minha paz é um tesouro íntimo que cresce dentro do seu ser à medida que você confia em mim. As circunstâncias, portanto, não podem nada contra ela. Fique imóvel, aproveitando a paz na minha presença. Me perdoem por conta da interferência aqui no fundo. Vamos orar, unir os nossos pensamentos, em gratidão a Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade. Na doce presença desse amigo de todas as horas, Senhor Jesus, agradecemos esse momento de oportunidade, onde vamos aqui estar em união, uníssonos no teu pensamento, voltados ao teu evangelho, aos teus ensinamentos, rogando aos benfeitores, guias e mentores em gratidão por estar junto a nós, nos amparando nessa jornada evolutiva, como todos os espíritos que congregam neste horário, na sustentação desse estudo, nós rogamos, em nome de Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, pedindo a permissão para o início do nosso estudo do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, levanta o dedinho. A Érica levantou o dedo e a Lívia também. Tira para o ímpar aí. Deixa a Érica. Então vai, Érica. Obrigada, Lívia. Vou já deixar aberto aqui o áudio. Vamos aqui estudar na noite de hoje o livro de capítulo 27. Pedi e obtereis. Evangelho segundo o Espiritismo. O item que a gente vai ler é o 16, que é a citação de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, de 1 a 17, e depois a informação, né? A informação de Kardec, pensamento de Kardec na direção desse... Deixa eu ver se eu achei. É 27, item 16, preces inteligíveis? Isso, para mim está aqui como preces compreensíveis, tá? Mas é isso mesmo, é o 16 e o 17. Tá bom. Podemos? Sim. Posso iniciar? Tá. Só antes da gente começar a leitura, só trazer essa breve ideia dessa citação que Kardec colocou, né, de Paulo aos Coríntios, porque é o pensamento em relação às hierarquias que Paulo estava trazendo para aquela comunidade. Então, ele vai falar sobre as hierarquias dos dons, das honras e dos dons, por conta dessa hierarquia que existe no plano físico, como no plano espiritual, que a gente já várias vezes fala aqui, né, conversa aqui, mas o que ele está ressaltando são os dons, são as hierarquias dos dons espirituais, tá? Só um minutinho. Me perdoe, gente, é que tem uma referência direta. Lilica? Oi, eu estou em oração, depois eu falo com você, tá? Oi, gente, desculpa, podemos? Então, diz assim,
Se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Se eu orar em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se louvares a Deus apenas Érica, Desculpa, você, Lívia, quer seguir? Por favor, por conta dessa diferença. Desculpa, gente, mas vou ter que... Vou seguir, então. Vou começar pelo começo. Vamos lá. Preces inteligíveis. Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvais a Deus senão de coração, como um homem, entre aqueles que não entendem senão a sua própria língua, responderá amém ao final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis. Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, 11, 14, 16 e 17. A prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Para a imensa maioria, as preces numa língua incompreendida não são senão um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia. E se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Repetem-na como uma simples fórmula que tem, mais ou menos, virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmo por hábito, por muito creem-se quites quando disseram uma prece, um número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, crê-lo, mais sensível à forma de que ao fundo. Bom, é curtinho, né? Eu não lembrava dessa passagem. E é do pedir e obtereis, né? Que ele vai falar da prece, né? Aí tem várias, né, as qualidades da prece, a eficácia, a sua ação. Então, tem aqui vários tipos, né? É mais ou menos assim, um mini manual, né? De como devemos orar, né? Às vezes a gente faz de uma forma tão mecânica, né? Por causa da rotina, do dia a dia, que a gente nunca se dá conta, né? De como devemos fazer isso, né? Não que tenha uma fórmula exatamente correta, não. Mas um jeito, assim, de melhor ser feita, né? Para a gente poder usufruir daquele momento, né? A prece também pode ser um momento de reflexão, um momento em que a gente tira para avaliar nossas atitudes, o nosso dia, um momento de meditação, né? Em que a gente pode se acalmar, né? Colocar o coração, a mente no lugar, né? Parar e ver se estamos fazendo as coisas da maneira que a gente esperava, né? Que devessem ser feitas, se estamos num bom caminho, se estamos traçando os nossos objetivos. Então, a prece vai muito além do que a gente ficar repetindo sempre as mesmas palavras, né? A gente pode fazer desse momento justamente uma conversa mesmo com Deus, uma conversa com a espiritualidade, né? A nossa amiga Fátima, ela mesma sempre fala, né, que ela faz oração conversando com Deus. E eu acho que é uma das assim, melhores maneiras, né? Porque a gente abre o nosso coração, a gente realmente desabafa, né? Aquilo que a gente está precisando, a gente também agradece, né? É sempre bom agradecer, a gente não deve esquecer. E então a prece ela tem esses objetivos, né? Então não adiantaria, quando ele falou aqui nessa primeira epístola, né? Eu lembrei muito que antigamente na Igreja Católica a missa era totalmente rezada em latim, né?
E aí eu ficava pensando, eu sempre pensei, via muito nos filmes, né, de época, eu ficava, meu Deus, esse povo não deve estar entendendo nada, entendeu? Não deve... E até acaba que aquele povo que está ali não consegue se conectar, né? Porque já pensou 1 hora, 2 horas, o padre falando em latim, você não consegue ter uma conexão, né? Você não consegue entender. Eu acredito que a maioria ali não entendia latim, né? Ou senão ninguém entendia. Então, fica um pouco difícil, né? Cada um ali devia fazer da sua forma, né? As pessoas que estavam ali realmente de coração aberto, porque realmente para tentar entender é complicado. Então, me veio à mente essa imagem, né? Quando fala de preces inteligíveis, né? A prece que deve ser entendida, né? Não adianta a gente florear muito, né? Falar palavras muito difíceis, muito bonitas. A prece, claro, fica maravilhosa, mas o que vale, o que a gente sempre toca aqui, né, nessa mesma tecla, é que o que vale é o nosso sentimento, o nosso coração. O que a gente está colocando ali, né? O que a gente está... Qual é a nossa intenção de quando a gente está fazendo aquela oração, né? E nós devemos ser claros em relação a isso, porque a espiritualidade, ela nos auxilia, sim, com a permissão de Deus, claro, ela nos ajuda, nos auxilia nos nossos objetivos, na nossa proteção, mas ela também quer que a gente exponha, né, vamos assim dizer, o que exatamente a gente quer, o que exatamente a gente está buscando, para poder realizar esse auxílio, né? Onde é que a nossa energia, para onde a nossa energia está indo, né? Se eu estou desempregado e gostaria de, né, encontrar um emprego, né? Estou na busca de um emprego. No meio da oração, eu revelo essa intenção, né, com o meu coração, faço agradecimento por estar tendo oportunidade de buscar e peço para ter saúde, para conseguir encontrar um bom emprego, conseguir buscar, né, uma melhora na minha carreira. Então, justamente, essa linha de raciocínio é legal ser clara nesse sentido, para a espiritualidade justamente ver que a nossa energia, ver que a nossa intenção está sendo depositada ali, né? A coisa parece até que flui, né, de uma forma mais certeira, né? Acaba acontecendo de uma forma, aí vem, claro, o merecimento de cada um, a lei de causa e ação, enfim, várias coisas, né? Mas acaba que acontece, eu acho que de uma forma mais fluida, né? De uma forma mais objetiva. Então, é interessante, no meio da oração, tirando as partes do agradecimento, né, como eu falo, que é sempre muito importante, devemos sempre agradecer, a gente ter os objetivos, né, bem traçados, daquilo que a gente busca, daquilo que a gente quer para a nossa vida, né? É legal, não tem mal nenhum em pedir isso, não é errado, né? Deus é Pai e tem até aquela passagem, né? Não tem um pai um filho que peça um pão e o pai dê um pedaço de pedra, né? Então a gente tem que firmar esse pensamento, essa intenção e deixar claro para a espiritualidade, para Deus, aquilo que a gente quer para continuar essa caminhada. E eu acredito que quando a gente expõe, né, com clareza esse nosso desejo, fica mais claro até para a gente mesmo, né? A gente entende, a gente acaba entrando agora em autoconhecimento, né? A gente passa a entender mais o que queremos, o que precisamos, e fica mais fácil da gente visualizar, né, esses objetivos e alcançar eles, tudo no seu tempo. Então, quando a gente está com a cabeça, né, voltado totalmente para isso, quando estamos focados, né, tudo parece que se desenrola de uma forma mais simples, né? Então, é importante a gente fazer isso, a gente pensar, né, em como devemos orar, né? Não se preocupar com isso em relação a, meu Deus, estou orando errado. Não, mas tentar fazer da forma que você acha a mais certa, vamos assim dizer.
com tranquilidade, com paciência. Foi o que eu falei no começo, a oração pode ser um momento de meditação, pode ser um momento de conversa, de reflexão, né? Não deixa de ser um momento de autoconhecimento, que a gente começa a traçar, né, o que está acontecendo conosco, o que queremos, o que não queremos, né? Então, é um momento realmente que é legal a gente sentar, é legal a gente parar um pouco, uns minutinhos, não precisa ser algo que dure 10, 20, 30, 40 minutos, uma coisa rápida, mas objetiva, né? Algo leve, que não seja, né? Se a gente começa a oração, tem que orar, como se fosse uma obrigação, eu acho que já não funciona muito. Aquele momento que a gente está mais com o coração mais aberto, de manhãzinha antes de levantar, ou até à noite antes de dormir mesmo, algum momento em que a gente possa parar e realmente pensar nesses pontos, né? Nesses objetivos. E, claro, se a gente tem alguma dificuldade, eu não vejo mal nenhum de, eu tenho dificuldade em orar ainda, né? Eu não vejo mal nenhum a gente, além de deixar a nossa intenção ali, também rezar um Pai Nosso, um Ave Maria. Eu não vejo problema nenhum, né? Porque já está mais formulado, né? Já está mais na cabeça, vamos assim dizer. Então, não tem mal a gente falar essas palavras, né, do coração, claro, não de uma forma mecânica, mas de uma forma que a gente possa entender o que aquela oração está querendo dizer e deixar a nossa intenção ali. É muito importante também. Então, esse capítulo é muito interessante para quem tem dificuldade de orar, né? Eu digo para vocês, digo para mim, né? Esse pedir e obtereis é muito interessante. A gente sempre tem ele atualizado, né, nas nossas leituras, para a gente entender o que o Evangelho diz, né? Como Jesus nos ensina essa prática e como a gente deve fazer da forma mais certa possível, né? A forma que a gente consegue fazer da forma mais correta. Acho que era isso que eu queria falar. Perfeito. Quem gostaria mais de falar? Quer falar, Érica, agora que tá mais calma aí? Fala, Érica. Foi um tumulto só. Desculpa a todos, mas foi bom que exercitou um novo, de repente, nessas coisas, tudo que acontece, como é que eu vou ficar, né? Eu reagi bem, não fiquei alterada, consegui dar a resposta necessária e serviu como exercício. Agradecendo a Lívia a oportunidade de sempre, do convívio, né? E das expressões, né? Porque ela cita todos os caminhos para a gente entender as questões e sempre com muita vibração, né? Não tem muito o que falar, não, porque eu fiquei muito emocionada, muito emotiva, estou muito emotiva esses dias, mas eu queria ressaltar aqui, como a Lívia bem comentou, né, que é um estudo, esse Pedir e Obtereis, é um estudo que é para a gente exercitar muito, né, estudar muito, porque aqui está traçada toda essa relação que Kardec nos chama a atenção, porque ela comentou também sobre as preces em latim, né? Mas se a gente for lá mesmo no tempo de Paulo e do que Kardec retirou dessas escrituras, é tamanho para a nossa observação, porque muitas das vezes na nossa prece, às vezes a gente fica meio constrangido com prece, lembra que a gente já falou aqui, eu gosto quando a Su chama para prece, porque é a forma que a gente tem de se expressar, porque muitas das vezes a gente fica contido por conta das sensações, e aí eu vou ressaltar também, lembrar nossa querida Nani, não sei se ela está aí no estudo hoje, porque uma vez ela também no nosso estudo, ela comentou que quando antecede já o horário do estudo, já dá aquele calor, já dá aquelas sensações, e é isso mesmo, né? E acredito que cada um tem a sua intimidade, a sua percepção. E nos momentos que vem essa oportunidade da prece, para a gente se entregar, né? Sentir essas vibrações que chegam, que vão limpando os nossos canais mediúnicos, nossa ligação com o mundo espiritual e com os nossos amigos, né, e benfeitores que caminham junto a nós, e que lá naquele momento, se algo acontecer de inusitado, por que não? Porque às vezes a gente está nessa intimidade, muitas das vezes tem no nosso mecanismo, no nosso aparelho fonador, até mesmo essa conexão com uma linguagem diferenciada, porque eu já estou citando a ideia do latim, né? E trazer uma leitura, uma oração
com uma língua diferente, mas nada impede que a gente, conhecendo a doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, modificar, mudar esse tempo, né? Essa chave, e assim falar com a nossa voz da forma que a gente bem compreende, porque, como eu li aqui, no caso, para o meu estudo, está como preces compreensíveis. Eu estou falando isso porque muitas das vezes, quando vocês convidam, né, e dá a oportunidade da gente fazer a prece, eu agora estou um pouco mais aberta para relaxar, porque às vezes vem uma língua estranha, uma língua que eu reconheço, mas assim, meu Deus, é uma língua que está dizendo? Eu sei o que diz, tanto é que depois eu venho a falar, a expressar com a minha leitura, né? Mas com meu idioma, com a minha língua, mas muitas das vezes a gente fica sem entender muito e com medo até mesmo de se colocar no momento da prece, né? Eu estou ressaltando tudo isso porque a doutrina espírita é essa doutrina que nos aclara as consciências, nos dá um entendimento desse mecanismo e essa relação com o mundo espiritual e o futuro da nossa compreensão e da nossa construção da nossa caminhada espiritual. E aí queria ressaltar, só que após o item 17, ele traz a ideia, né, o Kardec traz a ideia do pensamento da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, de uma forma linda, porque a gente sabe que é lindo. Gente, travou? Travou, né? Ah, Érica. Vou fechar aqui um Oi? Você tinha travado, Érica. Deixa eu te destrava aí para você concluir. Eu parei na prece do item 18, tá? Porque ele está trazendo para a gente essa prece para os mortos, né? Pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E a gente está aí no caminho, chegando aí para o dia 2, né? Então, assim, aqui tem toda uma relação, assim, uma forma de muita beleza, trazendo esse pensamento e essa comunicação, essa memória, essa lembrança ativa em nós, junto a esses amigos que já se encontram na pátria espiritual e que muitas das vezes, por nós ainda termos muito esse atavismo do passado muito gritante em nós, né? E, não ora, não precisa orar, ou enfim, que nós possamos interceder em pensamento, em agradecimento por esses que já se encontram na pátria espiritual e que zelam por nós, pensam em nós, nos visitam e estão caminhantes conosco, só que no mundo espiritual. Então, é esse meu momento de contribuição e de agradecimento por esse estudo da noite de hoje. Muito obrigada. Que maravilha. Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Já começa muito lindo, né? O nosso estudo de hoje, com aquela página que a minha mãe leu, que fala, fazendo um link, né, com o que a gente está estudando, fala, tipo, como se Jesus estivesse falando com a gente, né? Que a gente precisa, para ficar em paz, se conectar com a presença, né, de Deus, tirar um momento de respirar, de estar presente, de respirar lentamente. Uma meditação, né? Que aí aquela paz, né, de Jesus acaba recaindo sobre a gente. Se a gente consegue esse momentinho de conexão, né? E aí vem falando da prece, que peraí. Que essa parte no finalzinho, quando fala Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Então, pode ser uma prece curtinha. Deus sabe o que passa no coração da pessoa, sabe o que passa no nosso coração, sabe qual é o nosso sentimento. Pode ser uma palavra, pode ser... A gente já tem vários relatos aqui de outros evangelhos que a gente já fez sobre essa passagem, né, de pedir obtereis, que às vezes a conexão é muito rápida quando você
você está em perigo e você se conecta e pede ajuda, e a ajuda vem muito rápido, né? E não precisa ser uma prece prolongada. Às vezes a prece prolongada, aquela prece já decorada, você não está nem sentindo nada, está pensando no que você tem que fazer daqui a pouco, está pensando... É porque a cabeça não para, né? Às vezes, quando a prece é decorada, faz sentido? Faz. Você sente? Sente. É bom? É. Mas às vezes não. Não é uma regra, né? Não, eu tenho que fazer aquela prece decorada. Não. Às vezes você vai sentir e às vezes não. Outro dia até a Luciana fez uma prece no começo que foi... Eu até falei assim, gente, eu vou transcrever essa prece que foi muito maravilhosa. E eu já transcrevi, tá? E vou jogar lá no grupo. Ela estava bem, assim, conectada e foi muito linda. Quando eu transcrevi e li, deu aquela sensação de alívio de novo, sabe? E tem prece que é assim, que você... Nossa, o tempo já está acabando. Que você faz e que você sente aquele frescor, aquele quentinho no coração, aquele alívio. Quando eu falei do perigo, uma vez a minha mãe já contou aqui que estava passando e um cachorro ia pegando, assim, o dente do cachorro chegou a furar a calça leg que ela estava aqui na panturrilha. Só que enquanto ela estava tentando fugir do cachorro, o cachorro vindo, ela fez uma prece rápido e o cachorro parou. Ela foi atendida ali quase que imediatamente, né? Chegou a fazer o furinho ali na leg, e eu nunca esqueci dessa história, que eu achei muito... O socorro veio muito rápido. E tem várias outras histórias, né, que a gente foi falando ao longo do Evangelho. E eu achei lindo quando a Lívia falou expor com clareza o que você quer, né? Porque Deus sabe que a gente precisa, mas a gente precisa falar, né? Todos os detalhes, manifestar. E às vezes a gente esquece disso. Ele não sabe com todos os detalhes o que a gente quer. E se a gente expor com clareza, e se a gente for merecedora, vai vir, a gente vai atrair, né? Isso foi muito importante eu ouvir isso hoje. Tô até com umas ideias aqui. Alguém mais quer falar, Érica? Fala. Ótimo você ter ressaltado isso, porque, como ela falou, né, que ela trouxe também um momento sobre reforma íntima, nessa particularidade e tal, porque muitas das vezes a gente não faz esse traço, não traça as nossas metas. Aí eu estou falando de mim, que às vezes, né, tipo, vou relaxar um pouquinho. Não, mas a gente tem que ter objetivo, e se não temos, porque também não é para ter nada engessado, mas que nós possamos parar para pensar e falar assim, qual é a minha meta? Vamos dizer assim, né? O ano está findando, mas eu tenho um objetivo para o ano que vem, eu vou jogar essa ideia para o ano que vem, e começar a orar, por que não? Porque é o nosso papel como pedintes e pedindo algo que de repente pode chegar, como não, mas que a gente também tenha isso em mente. Eu gostei muito quando ela falou sobre essa questão de traçar e falar dessa reforma íntima, porque ali a gente começa a ver o que a gente tem em pensamento. Às vezes a gente desperta e fala assim, opa, eu não tenho metas, por que eu não tenho nisso? Eu tenho que pensar. É uma coisinha simples, mas é o simples que para mim faz a diferença, que é muito para mim. Pode ser simples para o outro, mas para mim é um mover para o início de um todo no meu caminho, né? Um despertar de consciência. Então, foi muito próprio mesmo você relembrar sobre essa fala da Lívia. Muito bom. Bom, nosso tempinho está acabando. Luciana, eu vou pedir você para fazer alguma consideração final, se você quiser, e fazer a prece final, tá bom? Show. Bom. E aí fica o recado, né? Fica a mensagem para que a gente aproveite esse momento que é só nosso, do nosso jeito,
de falar com Deus, de agradecer, de pedir, que a gente esteja consciente nesse momento e que as palavras, elas cada vez mais saiam do nosso coração, que a gente deixe sair do nosso coração. Porque eu entendo que nesse momento, quando a gente está em prece, é o momento que a gente está vulnerável, a gente não precisa fingir nada, a gente não precisa colocar máscara nenhuma, é só a gente e Deus. E é muito importante, é muito especial cada vez que a gente se dirige a Ele. E não, a gente não deve se dirigir a Ele com medo, nem com vergonha. A gente deve se dirigir sempre a Ele como essa força, essa luz que nos acolhe, nos ampara, independente do nosso estado, independente do que a gente tenha feito. Então, que a gente consiga cada vez mais se aproximar e acessar essa luz que está dentro de nós. E é prática, é exercício. Então, o texto vem nos convidar para isso, para a gente fazer as nossas preces de uma outra maneira, tentar fazer de uma outra maneira. E a gente vai conseguir cada vez mais entender esse Cristo, esse Deus e as suas mensagens. E eu vou pedir para que todo mundo nesse momento, então, feche os olhos, respire profundamente, solte o ar pela boca. E nesse momento, essa presença, esse contato com o alto, com a espiritualidade, esse momento tão especial, essa bênção reservada no nosso dia. Estamos aqui agradecendo e nos sentindo muito honrados por podermos participar, por podermos cada dia mais entender, compreender e absorver aquilo que nos eleva e que nos leva para mais perto dessa luz, dessa paz, desse equilíbrio, e que a gente consiga viver esse evangelho, colocá-lo em prática todos os dias da nossa jornada aqui. Agradecemos também a oportunidade da reencarnação, aproveitamos para agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, essa transição planetária, desenvolvendo os nossos espíritos, ajudando aqueles que estão ao nosso lado, sendo ajudados, contribuindo essa missão de evolução coletiva, né? Pedimos também que as nossas águas sejam fluidificadas nesse momento. Elas nos dão, essa água, ela nos dá força, nos limpa, nos purifica, nos energiza. Agradecemos a bênção das nossas águas e que sigamos conectados a Cristo e toda essa espiritualidade de luz. Consigamos cada vez mais percebê-los, acessá-los e contribuir para esse trabalho que está sendo feito todos os dias em nossos lares. Que assim seja, esteja conosco agora e sempre, Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar nossa foto. Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!